Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Estamos aqui para começar uma live, eu e Ricardo. Vamos contar um pouquinho da nossa história aqui para vocês. Vou esperar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Qualquer coisa, já vão colocando perguntas aí ao longo da live, vão colocando informações, que à medida que a gente vai evoluindo na live, a gente vai falando com vocês, tá bom? Oi Adriana, que bom ter você aqui, Abigail, Tati, prima, oi, obrigada por vocês estarem aqui, lindo, obrigada. Vamos lá. Vamos começar? Vamos, então, vamos. Né? Vamos cumprir o horário, para a gente também não se estender, que a nossa história é longa. Então, vamos lá. Como todos sabem, né? Meu nome é Fernanda, eu sou contadora de formação, sou casada com o Ricardo. Nós temos 2 filhos, o Guilherme de 11 anos, a Alice de 8, um casalzinho, Deus nos deu com muito carinho. E nós estamos casados há quase 14 anos, nos conhecemos há 16 e namoramos há 15. Então assim, a gente tem uma história de vida juntos nesses 15 anos, quase 15 anos. E a gente sentiu essa vontade de dividir com vocês a nossa história. Por quê? Porque é uma história de um casal. A gente sempre escuta muito bem as pessoas falando da nossa relação, do nosso papel como marido e mulher, como pais do Guilherme e da Alice. Então, nessa nossa trajetória, os 2 são contadores, os 2 se conheceram no trabalho, mas ao longo do tempo nós decidimos seguir uma carreira de desenvolvimento pessoal. Então, o Ricardo idealizou a empresa Solocreas, estamos estruturando, já estamos dando mentorias comportamentais, onde a gente ajuda as pessoas a despertar o seu talento, a sua essência, fazer dinheiro com isso e ter uma vida leve, próspera e abundante. Quando a gente fala aqui de próspero e abundante, não é só questão financeira, mas é a pessoa trabalhar com o que gosta, com o que realmente faz sentido. E isso veio tocando cada vez mais na nossa vida e a gente sentiu a necessidade de desenvolver isso e ajudar as pessoas assim como nós nos transformamos. Então, o intuito dessa live é para mostrar para vocês os erros e acertos do nosso casamento, da nossa relação, o que a gente aprendeu, o que a gente não quer mais para a nossa vida e que assim possa tocar vocês de alguma forma e quem sabe ajudar vocês a resolver alguma situação que possa estar passando na vida de vocês, como no casamento, com os filhos. O grande ponto, né, gente, é que quando a gente pensa em relacionamento, a gente leva em consideração uma série de fatores, né? E em pensar na nossa vida, no nosso relacionamento e dentro disso que a Fernanda falou, que as pessoas elogiam a gente fala, poxa, mas será que nós somos um casal realmente de referência? Porque nós tivemos problemas. Será que existe relacionamento saudável? O que seria um relacionamento saudável e como ele é construído, né? E aí a gente vai um pouquinho na nossa história, na nossa essência, né? A Fernanda, ela é de uma família originalmente composta de pessoas do Nordeste, onde a família do pai é do Piauí, a família da mãe é do Ceará, e eu sou uma pessoa do Sul, né? Onde a gente teve experiências de vida diferentes, uma formação diferente. Normalmente o pessoal do Nordeste ele é muito mais receptivo, a casa está sempre aberta,
Pessoal do Sul não, o núcleo familiar é uma coisa muito fechada, em que para a pessoa entrar no núcleo precisa ter muita intimidade, muita parceria dentro disso. E isso, dentro da nossa relação, foi uma coisa que lá atrás a gente teve que construir, né? A gente teve que pensar o que eu podia agregar na vida da Fernanda, o que ela podia agregar na minha vida, e assim a gente ir construindo aquilo que era valor para a gente, aquilo que era o princípio e o alicerce dos valores, que para mim e para a Fernanda seriam inegociáveis ao longo da nossa vida como casal, né? E assim, a gente se conheceu no trabalho, foi meio que amor à primeira vista. Assim, a gente se conheceu, gostamos um do outro, a gente era amigo, eu entrei para substituí-lo. E... Só para vocês entenderem, dentro disso que a Fernanda está falando de foi amor à primeira vista, na verdade assim, ela entrou para o meu lugar, para me substituir. E quando ela estava passando no corredor para entregar os documentos dela, eu trabalhava assim, de lado para o corredor, e na hora que ela passou, eu senti uma vontade de virar para o corredor e olhar quem era aquela pessoa que estava passando. E ela passou, dizem as más línguas, eu não sei, eu não confirmo isso, que diz que eu levantei da minha mesa e fui na área de recursos humanos perguntar quem era aquela moça que tinha entrado. Não lembro disso, mas dizem que foi assim, né? E a gente passou a conversar e se admirar, até que eu terminei meu relacionamento, depois ele terminou e a gente acabou se encontrando, saindo. Começamos a namorar 7/7/2007. Guardem essa data. 7/7/2007. E depois, logo em seguida, o Ricardo me pediu em casamento, né? Acho que a gente não tinha muito o que esperar, né? Eu já estava com 32, ele com 31. E assim, eu sabia muito bem o que eu queria, e a Fernanda também. Então foi uma coisa, de certa forma, rápida, mas natural, né? Então, a gente casou em 2008. Eu até só uma ressalva, né, amor? Quando eu fui pedir a mão da Fernanda em casamento, a minha sogra disse não. Não vai casar não. E aí a Fernanda falou, calma mãe, não é pra agora, é pra daqui a um ano. Mãe, que isso? Até porque assim... Mãe, te amo, eu sei que é porque você tava doente. Até porque assim, dentro disso, né, e aí pegando um pouquinho da nossa história, tudo sempre foi muito planejado. A gente começou o nosso relacionamento e quando a gente decidiu casar, tudo foi muito planejado. Ou seja, a gente definiu quando a gente ia casar, como a gente ia casar, no momento em que a gente iria casar e tudo foi muito bem planejado, né? Então, desde o início a gente planejava as coisas e conversava e dialogava as coisas juntos. E esse é um dos pontos, assim, quando você vai iniciar uma relação e quando você tem a predisposição de ficar com essa pessoa por muito tempo, você tem que, desde o início, estabelecer propósitos comuns, né? Você vai constituir uma família, cara, que família que você quer constituir, quais são os valores que você quer adotar para ela, como você quer seguir a tua vida do lado daquela pessoa. E o relacionamento saudável, um dos princípios do relacionamento saudável é exatamente estar ligado a você, desde o início, estabelecer aquilo que é a meta, o sonho, a visão de futuro, aonde você quer chegar como casal. Dentro disso, você tem um plano para a tua vida e uma coisa que foi acordada pelos dois, né? E esse é um dos pontos de conflito. Exatamente quando você planeja, onde você estabelece os teus valores inegociáveis, quando você estabelece uma visão de futuro para a tua relação e você não segue isso, né? E uma das coisas que assim, a gente teve bem definido no início é ser claro um com o outro. É ser o que realmente nós somos. Uma das coisas até engraçadas quando a gente começou a namorar é que eu estava cansada de relacionamentos onde eu não estava sendo a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa alegre, eu convivo com muitas pessoas, minha família é muito grande, eu tenho muitas amigas, tenho minha família, eu tenho 5 irmãos, então assim, tudo meu
E eu vi, quando eu conheci o Ricardo, eu estava nos relacionamentos que eu não estava mais sendo eu não saía mais, eu não tinha minha individualidade. Então, uma das coisas que desde o início, quando eu comecei a namorar o Ricardo, foi clareza. Eu falei pra ele, eu quero ser o que eu sou. Eu quero minha individualidade, claro que com muito respeito, dedicação, mas eu acho que toda mulher precisa de amigas, precisa sair para bater um papo, sair fora do seu meio de trabalho, de casa, de marido, e assim como ele. Então, assim, desde o início do nosso relacionamento, a gente teve muita essa abertura de que cada um, quando tivesse vontade, que tivesse a sua individualidade. Isso faz muita diferença no relacionamento, porque começar o relacionamento sendo uma pessoa que você não é, uma hora isso estoura, porque você vai criando uma pessoa dentro de você e isso vai estourando na grosseria, na raiva, porque você não está sendo a sua essência, não está passando isso para o seu parceiro. E mais que isso, dentro de toda e qualquer relação, cada um, independente da nossa ação como casal, cada um tem sua individualidade. E essa individualidade, ela precisa ser respeitada, né? Tem coisas, dentro de um princípio de casal, tem coisas que a Fernanda gosta, que talvez eu não goste tanto. E assim como tem coisas que eu gosto, que a Fernanda não gosta. Se eu podo ela para que ela faça as coisas que ela gosta e ela me poda de eu fazer as coisas que eu gosto, o conflito vem, ele aparece, e isso é natural. E aí assim, dentro disso, um dos maiores exemplos que eu tive quando eu era mais novo foi exatamente perguntar para o meu pai quando ele viu que a mãe era a parceira ideal para ele. E eu não esqueço, foi uma coisa que eu falei para a Fernanda e que a gente adota para a nossa vida, que é exatamente o fato de que o pai e a mãe ficaram juntos quando ele percebeu que ele era capaz de fazer coisas que não gostava só para fazer a outra pessoa feliz. E ele viu que ele estava do lado de uma mulher que fazia coisas que não gostava para fazê-lo feliz. Então foi quando eles aprenderam a ceder, foi quando eles aprenderam a se respeitar, a ser tolerantes um com o outro. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, eu e a Fernanda, a gente já foi criticado por isso, né? Pelo fato de eu dar o espaço da Fernanda me dar o meu espaço, e a gente sempre usou esse espaço e essa liberdade, mas com muito respeito, com muita parceria, sendo sinceros um com o outro, né? Aonde se eu não estou a fim de sair, eu pego e viro para ela. Não quero sair. Não vou. E ao mesmo tempo, quando eu falo, vou tomar um chopp com os meus amigos, ela, não, vai lá. E ela, ao mesmo tempo, quando ela fala assim, vou lanchar com as minhas primas, vou lanchar com as minhas amigas, pô, legal, vai lá, vai curtir. Porque isso é importante para o casal. E a gente sempre teve essa abertura e faz muito bem para a relação. E apesar de algumas pessoas não concordarem ou acharem que não é tão normal assim, pra gente é. E se tornou um hábito e que é bem prazeroso. Quem então assim se priva disso, comece a repensar nesses conceitos, maridos e esposas. Se deem esse tempo com suas amigas, seus amigos, com o seu esporte, com a sua estética, né? Então, porque tem marido que implica até porque a mulher vai no salão, né? Então, assim, isso é muito importante para a mulher, né? Manter a sua individualidade, assim como para o homem também. Aí, assim, gente, nós casamos, né? E a partir do momento que a gente casou, né, os 2 primeiros anos, a gente decidiu que Lua de mel. A gente decidiu que a gente ia viver uma lua de mel e que ia viver intensamente o nosso relacionamento antes dos filhos, né? E tudo que era oportunidade, a gente viajava, a gente estava junto, a gente curtia, mas assim, ao mesmo tempo em que a gente curtia, uma coisa que eu acho que a gente como casal
esqueceu, né, foi de estabelecer uma rotina para nós, né, para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente reafirmar os nossos valores, para a gente se reconquistar. Então a gente simplesmente viveu intensamente, mas a gente aos poucos foi perdendo aquela lógica da essência inicial, da gente sentar, da gente conversar, da gente ser francos um com o outro. Na verdade a gente simplesmente curtiu, viveu uma lua de mel, mas esse para nós também é uma outra questão, né? É quando você vive intensamente sem criar o rito que permite que vocês estejam juntos, né? Mas não estar juntos simplesmente presente, mas de um estar ligado ao outro, pela essência original do qual vocês decidiram estar juntos, né? E aí 2 anos depois, né, vieram os filhos, né? E com os filhos você percebe literalmente que a partir do momento que os filhos vêm, as diferenças se acentuam bem. Por quê? Não porque a gente simplesmente esquece da gente para viver só em função dos filhos, né? Mas porque eu fui criado de um jeito, a Fernanda foi criada de outro jeito, e você alinhar, né, essas questões de criação para você criar os seus filhos é muito complicado, né? E a gente passou por um momento em que a gente começou a discutir muito, né? Onde tinham coisas que eu não concordava, que a Fernanda não concordava, tinha coisas que me agrediam, tinha coisas que agrediam a Fernanda. Foi uma época em que eu acabei discutindo tanto com a minha sogra quanto com minhas 2 cunhadas. O dia que o Guilherme nasceu aqui em casa foi o caos, e assim, eu até fui grosso com a minha sogra e com as minhas cunhadas, eu até peço desculpas, já pedi, mas peço de novo. Ao mesmo tempo, coisas que a gente fazia desagradavam os meus pais, faziam com que a gente se discutisse, porque a Fernanda queria fazer valer o que ela aprendeu, né? Aquilo que é a natureza dela, e eu queria fazer valer a minha, em vez da gente parar, sentar e alinhar as coisas. E nesse contexto, assim, a minha família nordestina é muito grande, então assim, sempre a gente tinha muitos eventos, muitas festas, muitos convites, e eu não queria recusar nenhum. Nossa, então, os dois. Chegou um momento, tinha final de semana que a gente tinha 4 convites. E eu falava pro Ricardo que eu queria ir em todas. Então, assim, não tava tendo aquele equilíbrio, assim, de falar, não, eu só quero ir em um, não, só quero ir em 1, 2, no máximo. Não, a gente ia nos 4. Então, assim, a gente tava vivendo um dia após outro, sem um propósito, sem um objetivo, e sem dizer não para as pessoas. Às vezes tinham convites que meus filhos nem queriam estar. Então a gente estava levando uma vida bem um dia após o outro. E achando que estava tudo bem, porque realmente a gente não brigava, a gente não discutia tanto, a gente achava que era um casal assim, modelo. Só que a gente estava se distanciando, porque nessas festinhas, nesses aniversários de criança, festa, jantares, almoço, a gente não fica junto, né? Na verdade, aquele junto com qualidade. A gente fica cada um na sua mesa, ou olhando o filho, conversando com um, conversando com o outro, mas aquele tempo de qualidade com a família a gente não estava tendo. E somado a isso, tudo na nossa vida começou a desandar. Por quê? Porque essa história de viver um dia a cada dia, aproveitar ao máximo e sem propósito, a gente começou também a ter problemas financeiros. Porque afeta tudo. Afeta a vida financeira, a vida do casal, o relacionamento, a qualidade do tempo. A gente trabalha o dia inteiro, então a gente já tem um tempo curto. Então a gente se tocou que a gente não estava tendo tempo de qualidade, nem entre
nós e nem com os filhos. A gente só estava vivendo. E mais que isso, assim, eu acho que o grande ponto que a Fernanda está falando é como nós nos perdemos para nós mesmos, né? Não é simplesmente o fato de querer ir para a festa. A Fernanda queria ir para a festa porque ela não queria dizer não. Eu queria ir para a festa para ter um sentimento de pertencimento, ou seja, era a família dela, eram os amigos dela, eu queria pertencer àquilo lá, assim como eu gostaria que a Fernanda pertencesse ao que era meu, né? E em função disso, a gente não dizia não para nada. E quando você não sabe dizer não, e você diz sim para tudo, você acaba se perdendo. A gente pegava e literalmente não tinha um momento em que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse discutir coisas da nossa vida de uma maneira muito séria. E apesar de todos os cursos, de tudo aquilo que a gente tinha feito ao longo do tempo, em termos de desenvolvimento de pessoas, de planejamento estratégico, a gente não aplicava isso na nossa vida. Porque, como a Fernanda falou, chegou um momento na nossa relação que a gente se perdeu. Não que não existisse o amor e não existisse o carinho, né? Mas um relacionamento de verdade, um relacionamento saudável, ele vai muito além do amor e do carinho. Ele está diretamente ligado ao respeito, à tolerância, a você ser franco um com o outro. E isso foi muito importante, a gente passar por esse processo, porque a gente precisou passar por isso para poder crescer como casal, como família, como marido e mulher, dentro do nosso relacionamento, dentro daquilo que a gente vivia. E assim, quando os filhos nascem, naturalmente, assim, tem aquele afastamento. Só que o que a gente quer deixar aqui como lição aprendida, né, é que assim, o homem e a mulher, ele faz bem aos filhos quando eles se amam e se respeitam como casal. Por quê? Porque nós começamos a estudar as leis sistêmicas. Então tem a lei da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. A lei da ordem é sempre a gente honrar quem veio primeiro. Então honrar nossos pais que vieram primeiro, que nos deram a vida, honrar nossos antepassados, honrar nossas histórias. Então eu tenho que honrar a história do Ricardo, o Ricardo tem que honrar a minha história, porque antes da gente começar a namorar, casar, ter filhos, ele teve a história dele e eu tive a minha. Então, um dos pontos que a gente quer trazer aqui para vocês é: honre a história do seu parceiro, da sua parceira. Entenda que ele tem a história de vida dele e que eu, como mulher, tenho a minha história. Então, depois a gente se uniu para formar a nossa família. Não, assim... Não, termina de explicar as leis sistêmicas. E nessa ordem, se eu não respeitar a história do Ricardo, o que ele passou, e se ele não respeitar a minha, os conflitos começam a aparecer, as diferenças começam a aparecer. Então sempre lembrem que o seu marido ou a sua esposa vieram de uma família diferente, de culturas diferentes, de origem diferente, que ele tem a história dele e eu tenho a minha. Só que a partir do momento que nós nos juntamos, o respeito aí tem que reinar. E quando vem os filhos, a gente não pode abandonar nossa vida de casal. Por quê? Porque nós viemos primeiro. Os nossos filhos vieram do nosso amor, da nossa união. Então, primeiro, honre o marido. Marido, honre suas esposas. E depois os filhos. E muitos dos casais começam a brigar mais quando os filhos nascem, porque esquecem que são casais. Porque ficam focados ali nos filhos. Além da questão, né, e aí falando das leis sistêmicas, que a gente tem estudado muito sobre isso, né, um outro ponto é a questão da lei do equilíbrio. E a lei do equilíbrio, ela fala diretamente sobre a capacidade que a gente tem de dar e receber na mesma proporção. Toda a troca que existe em relação a nós como casal,
precisa ter o equilíbrio das relações. Isso a gente percebia muito isso, né? Em muitos momentos eu dava demais, ou então a Fernanda dava demais, e não existia um equilíbrio, né? E isso foi fundamental a gente perceber isso, que a gente precisava equilibrar as coisas, que a gente precisava, ao mesmo tempo que eu fazia as coisas para ela, ela também tinha que fazer as coisas para mim. Uma coisa que foi muito bacana, né, recentemente, né, e dentro de tudo que a gente tem estudado e tudo que a gente tem aplicado para a nossa vida, e tudo que a gente tem aplicado à nossa vida está diretamente ligado, e foi muito legal, foi a Fernanda perceber, por exemplo, que eu tinha necessidades, e o homem de modo geral, né, ele tem a necessidade das palavras de afirmação, né, e a Fernanda não entendia quando eu lá atrás, eu falava assim, poxa, mas eu fiz isso por você, e você não reconheceu, você não disse nada. E para a Fernanda isso era muito natural. E para a gente, e para mim não. Eu tinha essa necessidade, né? E a Fernanda, agora, recentemente ela pegou e falou assim, nossa, como eu percebi o quanto que ao não tomar determinadas atitudes, eu feria você, né? E ao mesmo tempo eu percebia que o quanto que se eu não deixasse a gente trabalhar a nossa vida em equilíbrio, que isso acontecesse de uma maneira muito tranquila para que os dois se beneficiassem disso, né? E nisso assim, a gente foi trabalhando essa questão do equilíbrio, né? Aqui em casa sempre existiu. O Ricardo ajuda muito, quer dizer, não ajuda muito, ele faz o papel de pai, de esposo. Então, assim, muitas pessoas falam assim, a Fernanda deu sorte. A Fernanda deu sorte porque ela tem o Ricardo ajuda muito ela. Mas não é isso, ele não me ajuda. Ele desempenha o papel de pai, de marido, de provedor. Então, assim, às vezes a mulher... Isso está escrito, né? O homem é o provedor. O provedor aqui não é só do financeiro. O provedor é proteção, é dedicação, é ajuda, é parceria. Eu acho que um dos pontos também um dos pontos principais de um casal é a parceria. E nós somos muito parceiros. Quando o Ricardo está atendendo mentoria, eu fico com os meninos. Quando eu quero malhar, o Ricardo fica com os meninos. A gente divide as tarefas de dever de casa, cada um pega um filho para ensinar. E isso se chama parceria. Mas isso não veio do nada, né, gente? E como que a gente ressignificou toda a nossa vida e toda a nossa história depois de ter passado por problemas de conflitos, de discussão, de problema de falta de equilíbrio financeiro. O que aconteceu, né? A gente vinha num ritmo que não era legal. E o que aconteceu foi uma pandemia, né? E quando eu tive que sentar na frente da Fernanda, abrir meu computador, ela abriu o computador dela e a gente trabalhar um de frente para o outro, né? Eu consegui ver os problemas que ela vivencia no dia a dia dela. E ela conseguiu verificar os problemas que eu vivencio no meu dia a dia. E a gente, em vez da gente pegar e degringolar tudo de vez, a gente parou, sentou, conversou e falou assim, peraí, o que a gente combinou lá atrás que eram valores inegociáveis? O que a gente quer para a nossa vida? Onde a gente está aplicando aquilo que a gente vivenciou para ajudar pessoas, né? E aí a gente não só começou a utilizar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas, como a gente também começou a olhar para a nossa vida de uma maneira muito diferente. A gente aprendeu a dizer não. Quando a gente não está afim de ir para um lugar, a gente simplesmente fala, não, olha, obrigado, mas eu vou ter uma outra coisa para resolver nessa hora, não vai dar. E ao mesmo tempo, a gente que tinha se perdido, nós criamos um ritual nosso, né? Que óbvio que não acontece
assim, na regra, toda sexta-feira, né? Por exemplo, sexta-feira agora é meu aniversário, né? Estou fazendo 46 anos e essa sexta não vai dar. Mas assim, praticamente toda sexta-feira a gente tem nosso momento. A gente vem para a varanda da nossa casa, a gente faz um petisco pra gente, a gente abre uma garrafa de vinho, a gente coloca uma boa música, a gente conversa, a gente olha um no olho do outro e a gente fala quais são nossas angústias, quais são nossos problemas, o que a gente está precisando fazer para desenvolver não só a nós dois, mas a nossa empresa, os nossos filhos, como a gente pode ajudar os nossos filhos nesse processo, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito legal, é quando o casal estabelece o seu ritual, o momento dos dois. Então, independente de qualquer coisa, assim, a gente tem, a Fernanda, como ela disse, a gente tem os meus amigos, os amigos dela, os amigos em comum, os nossos filhos, as nossas atribuições profissionais, tanto de manhã quanto no final do dia, quando a gente vai dar mentoria. Mas assim, independente de todas as dimensões da nossa vida, a gente tem o nosso momento como casal. E o nosso momento como casal, a gente não abre mão da gente ter toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, o nosso momento. Isso nos fortalece muito. E principalmente porque assim, a partir do momento que a gente passa a ser não só marido e mulher, mas a gente passa a ser sócios como profissionais, tudo precisa estar muito bem alinhado. E como isso foi importante para a gente, como isso fortaleceu as nossas relações. E tem um ponto que é muito importante também na relação, é a empatia. É você sempre se colocar no lugar do parceiro. Então, se é aquele dia que você vê que seu marido está cheio ou que está cansado, se dedique a cuidar da família, né? A cuidar dele, ou vice-versa. A empatia é muito importante. E sempre aceitar o jeito de ser do outro. Às vezes a gente casa e quer mudar nosso parceiro ou nossa parceira. E o que acontece? Isso não dá certo. O importante é, deixe a pessoa que está com você ser o que é. Deixe a essência dele e não queira transformá-lo. Isso não dá certo, porque vai acontecer um conflito, vai começar a surgir diferenças, porque você casou com aquela pessoa que você conheceu. O que pode ser feito são ajustes. Ajustar a rotina, conversar. O diálogo é sempre muito, muito importante também. Sempre que você estiver incomodado com alguma coisa, fala, não deixa as coisas aumentarem, os problemas aumentarem. O ideal é sempre o diálogo, a verdade. E sempre nutrindo o casamento. Igual uma raiz, né? Uma raiz que nutre as plantas, nutra o casamento de vocês. Isso é muito bom para a relação. Mesmo com os filhos, você tem que estar sempre resgatando esse amor, essa admiração, né? Como eu falei, foi amor à primeira vista, então que seja por todos os dias, né? Eu acho que não custa nada falar assim, oi, hoje você tá bonita, hoje você tá bonito. Nossa, como o marido fazer um agrado para a esposa. As mulheres gostam disso, gostam de surpresas, gostam de serem lembradas. E os homens gostam de palavras de afirmação. Às vezes, o Ricardo já falou, né? Mas às vezes o Ricardo chegava, e aí, eu tô bem? Aí eu falava assim, nossa, por que ele tá me perguntando isso? Tipo, tá carente? E não o homem precisa de palavras de afirmação, é da natureza dele. Assim como a gente, mulher, a gente gosta de ser lembrada, a gente gosta de presente. Mas não é só isso, a gente gosta de ser lembrada como mulher.
Não só como mãe dos filhos dele. É um grande ponto, assim, que, assim, principalmente os homens, né, que precisam entender é que, na verdade, se você quer completar a sua mulher na sua totalidade, a mulher precisa de 3 coisas muito importantes. O primeiro ponto, que você proteja ela, né? Proteja a sua mulher. Crie para ela um sentimento de proteção, de segurança. Né? Muitas e muitas vezes eu falhei com a Fernanda no sentido de passar para ela um sentimento de que eu estava protegendo ela. Né? E muitas vezes ela ficou muito chateada comigo. Né? E além de passar esse sentimento de proteção para ela, outra coisa que a mulher precisa é a tua presença. Seja presente na vida da sua mulher. Seja parceira da sua mulher. Não estou dizendo que você tem que necessariamente ir para o salão quando ela for para o salão. Não é isso. Né? Mas naquilo que ela precisa, que você esteja presente do lado dela, dando o apoio que ela precisa para enfrentar os desafios da vida, que você esteja presente, que você seja presente na vida dela. Como eu falei para vocês, assim, durante a pandemia, muitas vezes eu via a Fernanda em conflito, né? E eu tentei ser presente para que ela se sentisse amparada dos momentos difíceis que ela teve durante a pandemia. Né? Por exemplo, uma das coisas que a gente enfrentou como casal, nós tivemos Covid, o nosso filho teve Covid. E como o nosso filho teve Covid, 1 mês e meio depois ele teve a tal da síndrome pós-Covid. Ele foi parar no hospital, ele passou 8 dias no UTI, 10 dias no hospital, 8 dias na UTI. E assim, a Fernanda precisou que eu fosse muito presente, né, para que ela se sentisse amparada, né, para que ela se sentisse protegida, porque era o filho dela. Né? E dentro das leis sistêmicas, o papel da mulher é exatamente o de dar o carinho, o conforto, de dar todo o amor que o filho precisa. Imagina uma mãe vendo o filho passar por aquilo que o Guilherme estava passando, e se eu não estivesse do lado dela para dar proteção e ser presente no momento em que ela como mãe precisava. Né? Isso foi muito importante para ela. Eu lembro no dia que a primeira noite que o Guilherme dormiu no hospital, eu liguei para a Fernanda e falei assim, olha, o quadro não tá legal, então eu preciso que você seja forte. Né? Mas se você estiver forte, eu vou estar junto com você. E a gente vai passar por isso. Né? E, por último, a mulher precisa que o homem seja provedor. Provedor, gente, às vezes a pessoa entende errado no sentido de que o homem tem que bancar tudo. E não é por aí, não é que o homem precise bancar. Mas ele precisa, na hora que a mulher precisa, que ele bata no peito e fale assim, deixa que isso aqui eu resolvo. Né? Prover a mulher das necessidades que ela tem. Né? Não necessariamente financeira, até porque assim, a gente vive num mundo hoje em que as mulheres têm ganhado cada vez mais um papel de destaque na sociedade. A Fernanda e eu não tem problema nenhum em falar isso. A Fernanda ganha hoje mais que eu. E isso não é problema. Não é a questão do quanto cada um ganha, mas é o que a gente faz junto como casal. E quando a Fernanda precisa, de eu olhar para ela, dela olhar para mim e saber que eu vou bater no peito e vou resolver. Porque assim ela se sente mulher na sua totalidade. Porque ela se sente protegida, porque ela sabe que o marido dela está presente e que ele provê as necessidades que ela precisa. E o que está acontecendo na sociedade? Muitos casais, né, a mulher está sobressaindo, né, na questão financeira, mas não está tendo esse apoio do marido. Então, assim, ela acaba sendo sobrecarregada, porque ela tem que se dedicar muito ao trabalho e em casa também. Então, assim, nessa situação, é o que o Ricardo falou, seja parceiro da sua esposa. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente foi casar, a Fernanda trabalhava onde eu trabalho e ela tinha passado num outro concurso e ela foi chamada para outro concurso. Né?
E durante algum momento ela pensou assim, Ricardo, eu não vou, porque eu vou para ganhar R$1.000 a menos e a gente está iniciando a nossa vida. E foi a hora que eu peguei, virei para ela e bati no peito, não, vai que eu garanto. Por quê? Porque a gente como casal, a gente pensou, cara, se eu tiver a fonte de renda de um casal num único lugar, se acontecer qualquer problema, os dois estão lascados. Então eu falei assim, Fernanda, vai que eu seguro. E ela foi, ela mudou, ela cresceu profissionalmente, a empresa era muito maior, então ela teve outras oportunidades de crescer e se desenvolver como profissional. E tá aí, é uma profissional de destaque e que merece todo o reconhecimento por aquilo que faz. Mas ela não poderia ter feito isso e ter tomado essa escolha se eu, como homem, não tivesse virado para ela e falado assim, vai que eu seguro as pontas, deixa que eu vou prover. E assim, sem o apoio, sem a parceria do Ricardo, eu não conseguiria estar assumindo o cargo que eu assumo hoje. Então, por isso que provedor não é só o financeiro, lembre-se disso. E mulheres, curta a companhia do seu parceiro, priorize a companhia dele, atenda às necessidades de rotina, defina uma rotina. Uma família precisa de que essa rotina esteja estabelecida, porque senão o caos vai, as tarefas do dia a dia vão te consumindo e vai ficar todo mundo só apagando incêndio. Então o ideal aí como casal é definir uma rotina, estabelecer horários para os filhos, né? Um exercício que a gente também teve muita dificuldade com essa nossa vida muito de festa, de sair, nossos filhos não tinham horário para dormir, então a gente estabeleceu isso aqui em casa, então estava todo mundo muito cansado, sempre correndo, cansado, então a gente estabeleceu uma rotina, estabelecemos horários para eles dormirem. Então assim, a nossa vida do caos, e que a gente achava que tudo estava normal, virou assim, uma vida leve, uma vida onde a gente se curte mais, onde a gente tem mais qualidade de vida, a gente faz mais coisas, né? E é onde principalmente a gente está assumindo os nossos papéis de marido e mulher dentro da nossa relação, dentro de uma relação saudável e nas nossas relações sociais e principalmente nas nossas relações com os nossos filhos. Como a Fernanda está falando, hoje aqui em casa tem rotina. Eles têm tempo para ficar nos eletrônicos, eles têm hora de dormir, têm que estudar todo dia um pouquinho. E a gente conseguiu aplicar a disciplina que a gente está tendo na nossa vida pessoal e profissional no nosso dia a dia como família. Porque a partir do momento que a gente fez isso, a gente reestruturou a nossa vida, a gente alinhou aquilo que estava errado e principalmente, a gente passou a viver a nossa essência, né? A Fernanda é o que é, eu a amo e a honro por isso. Ela sabe que eu sou quem eu sou, ela me ama e me honra por isso. Ela sabe que eu tenho uma história por trás, eu sei que ela tem uma história por trás e a gente cresce junto, né? Tanto que, assim, dentro do princípio da Constituição das Falocreias, eu tenho os meus produtos, a Fernanda tem os produtos dela e a gente tem os produtos que é em comum, né? E que tanto eu quanto ela a gente pode fazer. Mas tudo que a gente tem feito dentro da estrutura da empresa está diretamente ligado a uma coisa que é alinhada pelos dois, em que os dois concordam, né? Que a gente senta, a gente discute, eu faço um trabalho, entrego para ela revisar, ela faz alguma coisa, pede para eu dar uma olhada. E isso por quê? Porque lá atrás a gente começou com um propósito e um objetivo muito claro, a gente se perdeu ao longo do caminho, mas hoje a gente conseguiu não só alinhar de novo o nosso propósito, os nossos valores inegociáveis, como a gente pegou e aplicou isso para a nossa vida, pessoal e profissional, tanto como casal, como pais e como profissionais. Essa definição de valores inegociáveis a gente não tinha, então a gente passou a adotar na nossa vida, isso fez toda a diferença. O que? Os valores inegociáveis que a gente definiu
e o que a gente quer para nós daqui a 5 anos. Então a gente já desenhou, nosso objetivo, nossos planos, nossas metas. Fizemos, cada um aqui em casa tem o mural dos sonhos. E quando a Fernanda fala cada um, é cada um mesmo. Não é só eu e ela. A gente tem o mural dos sonhos dos nossos filhos, né? Porque desde pequeno a gente está começando a incutir neles os valores que nós temos, no sentido de que se você não planejar e se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então você não pode, dentro da sua vida, se você quer viver uma vida extraordinária, você obrigatoriamente precisa ter uma visão muito clara de qual é a tua essência e aonde você quer chegar. Então, nesse desenho, a gente agora tem um norte, porque a gente estava vivendo um dia após outro dia. E agora não, a gente tem um norte, a gente tem um tempo de estudo, a gente tem um tempo de trabalho, a gente tem rotina. E se vocês não desenharem isso na vida de vocês como casal, como família, os problemas começam a acontecer. Então tem que estipular, tem que desenhar, tem que estabelecer um objetivo, metas a curto prazo, a longo prazo, estabelecer rotina, se dedicar, nunca esquecer de elogiar, nunca esquecer de admirar, ter o tempo para os filhos, ter o tempo para as amigas, para os amigos, ter o tempo para o esporte, ter o tempo para o marido, ele ter o tempo para a esposa. Então, assim, se não alinhar isso, o trem sai fora do trilho e as consequências disso é muito pesado. É por isso que os casais eles brigam, porque eles não alinham isso. E aconteceu da gente se desalinhar, da gente se perder. Mas com a pandemia, eu acho que assim, foi uma oportunidade que a gente teve. Acho que, infelizmente, muitos casais se separaram e a gente ficou mais amigo, mais parceiro. A gente se conheceu melhor. A gente achava que se conhecia e, na verdade, a gente não se conhecia tanto assim como a gente pensava. Então, a gente passou a nos conhecer nossos filhos. E hoje a gente vive essa vida assim, a gente sente que nossos filhos querem estar com a gente, eles dão valor quando estamos nós 4. Nós já fizemos viagens em que nós nos curtimos muito e isso estava se perdendo ao longo do tempo, né? Então a gente só ficava junto mesmo, com qualidade nas viagens, e quando a gente fazia viagem só nós 4. Então, assim, a gente resgatou isso para o nosso casamento e foi fundamental. E hoje a gente tem uma vida, realmente, quando eu falo que a gente tem uma vida extraordinária, é porque a gente tem. Isso é verdadeiro, porque a gente fez essa mudança. A gente fez a mudança na nossa mentalidade, no nosso coração, na nossa rotina. Então, é isso, assim, são essas lições que a gente aprendeu, que a gente queria passar para vocês, que vocês possam aplicar isso na vida como casal. A Fernanda tá falando aqui, né? E na verdade, assim, isso é uma coisa que eu aprendi e que a gente começou a adotar pra gente. E na verdade é uma lição que eu aprendi com um dos mentores da minha vida, que é o Luciano Mello. E o Luciano sempre fala que o que a mente consciente, o coração sente, a vontade transforma. E a partir do momento que a gente entendeu isso e a gente abriu nossa cabeça, a gente mudou nossa mentalidade, o nosso coração sentiu e a gente se colocou em ação para transformar a nossa vida, né? E isso é essencial dentro daquela lógica da pergunta que a gente fez. Relacionamentos saudáveis existem? Existem. Graças a Deus existem. Mas assim, ter um relacionamento saudável, ele está diretamente ligado a você ser a sua melhor versão com as ferramentas que você tem no momento atual e entendendo isso do outro e respeitando isso do outro e vocês crescendo juntos dentro dos valores inegociáveis da vida de vocês. E outra coisa também, o Ricardo idealizou essa empresa Solocreias, né, que é Somente Acredite.
Então, desde o início, ele começou sozinho, só que eu fui acompanhando e fui estudando para entender também, porque eu sempre gostei desse lado de pessoas, de desenvolvimento pessoal, profissional, apesar de nós sermos contadores, né? E todo mundo achar que contabilidade é uma ciência exata, que não é humana. É uma ciência social. E só que o nosso coração sempre foi para esse lado de humanas, de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu trabalho com auditoria. A parte que eu mais gostava nos trabalhos de auditoria, quando eu viajava para fazer esse trabalho, era de conversar com as pessoas. Tinham pessoas que sentavam na minha mesa quando eu pensando que a gente estava falando de trabalho, a gente já estava falando da vida pessoal, porque as pessoas se sentiam à vontade de conversar comigo. Então, assim, quando o Ricardo começou a estudar e dar mentorias, eu comecei a estudar paralelo, mas não para tomar o lugar dele, nem para competir. Não, foi para fazer parceria. E hoje está dando muito certo, como ele falou. Eu entrei na empresa com ele para ajudá-lo, para somar, não para competir. E também assim Só dizer uma coisa muito engraçada. Quando você, tanto a Fernanda quanto eu, a gente sempre gostou de estar com pessoas e a gente sempre gostou de ajudar pessoas. A Fernanda sempre foi muito comunicativa e eu sempre tive muita facilidade de falar em público. Eu nunca tremi porque eu tinha que fazer uma apresentação de trabalho ou qualquer coisa assim. E eu sempre conversava com ela, cara, o que faz meu coração bater mais forte é ajudar pessoas. Né? Quando eu pego e estou num processo em que eu estou de frente com uma pessoa, eu estou ajudando, estou aconselhando, estou mentorando uma pessoa para que a pessoa saia daqui, chegue aqui, isso faz meu coração bater mais forte. Né? E isso faz todo sentido para mim. E faz também para a Fernanda, porque a Fernanda é uma pessoa muito humana e ela é uma pessoa muito emocional também. E foi muito engraçado, a primeira live que a Fernanda, a gente começou a estudar, aí a Fernanda decidiu fazer uma live, ela começou a fazer a live, ela terminou a live, 2 pessoas entraram em contato com ela e falaram assim, tá, mas e aí, quanto é que é a tua mentoria? Como é que você pode me ajudar? E não sei o que. Ela, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, calma, vamos lá, vamos pegar, vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar. E ela tem uma capacidade de ajudar pessoas também muito grande. E a gente, assim, a gente não só está crescendo profissionalmente, como a gente está nesse processo juntos. Isso só fortalece a nossa relação. E aí eu agora estou junto com o Ricardo, né, na Solocreias. A gente está montando essa empresa. A gente espera ajudar muitas pessoas com a nossa história de vida, com as nossas experiências, com os nossos acertos e erros, né? Sempre transmitindo para vocês o que estamos aprendendo, com as leis sistêmicas, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento humano. Então, continue seguindo a gente. Inclusive, eu quero mandar aqui um beijo para a Ju, que é a nossa cerimonialista oficial da Solocreias. Ju, assim beijo. Como as primas que entraram, os amigos, as pessoas que a gente não conhece, mas que estão aqui prestigiando. Muito obrigada por vocês terem entrado. E a gente tem um recadinho final. O Ricardo vai falar assim, mais ou menos, o que ele espera de uma mulher. E eu vou falar o Ricardo vai falar o que os homens esperam das mulheres e eu vou falar o que as mulheres esperam dos homens. Nossa, cara, eu quero dizer que assim, ela acabou de me pegar de surpresa, né? Mas tudo bem. Vamos deixar esse presente. O princípio gente, mulheres, sejam parceiras dos seus maridos. Entendam que eles são falhos, mas são pessoas de virtude, de valores. Como casal, estabeleçam aquilo que para vocês é mais importante e sejam firmes a isso, porque a partir do momento que você, mulher,
entender que seu marido é uma pessoa que tem a natureza dele, que tem as crenças dele, mas que é um ser humano ilimitado nas suas capacidades e pode crescer e se desenvolver junto com você, ao seu lado, você vai entender que ele tem tudo, não só para te realizar como esposa, mas se sentir o homem mais realizado do mundo, porque tem do seu lado uma esposa que é parceira, que é amiga, que é cúmplice, que é confidente, que acredita nos teus sonhos do mesmo jeito, né? Porque se você quer realizar grandes coisas na sua vida, você tem que ter a capacidade de sonhar. E não tenho dúvida de que o sonho que você sonha junto se torna realidade, né? Então, mulheres, sejam a ternura, o conforto e o amor e o apoio que teu marido precisa. Falou bonito! Vai ser difícil falar depois dele, né? Homens, né? O que as mulheres esperam de vocês, maridos, homens, namorados, né? Que vocês nos admirem, que nos desejem, que sejam provedores, não só do financeiro, mas dessa proteção, nos dê segurança, nos dê o apoio necessário. Se os homens que são casados com mulheres que também trabalham o dia inteiro, divida as tarefas com ela, porque se ela está trabalhando também o dia inteiro, ela tem os problemas dela também, ela está trazendo dinheiro para dentro de casa, então nada mais justo que os homens também façam as tarefas de casa. Ajude suas esposas com os filhos, divida a responsabilidade na educação, né? Tem casal que fala assim, não, fala com sua mãe, o que sua mãe resolver. Então assim, divida essa responsabilidade da educação, do cuidado com os filhos. Não esqueça das suas esposas como namoradas, como noivas, né? Que a gente era muito paparicada. Isso é muito importante, né? Fidelidade e respeito é essencial, claro. Então, mas é isso, ser provedor financeiro, de proteção, segurança, clareza, dedicação, admiração. A gente gosta de ser lembrada nas pequenas coisas como nas grandes. Não é só o valor material, tá? O sentimental também conta muito. Gente, então assim, para encerrar essa live, a gente queria dizer para vocês que relacionamentos saudáveis existem sim, são uma realidade e, cara, sejam sempre a sua melhor versão. Vivam os melhores dias da vida de vocês nessa terra e vivam uma vida extraordinária. Esse é o propósito da nossa vida como casal e esse é o nosso propósito como sócios de uma empresa que tem por objetivo transformar a vida das pessoas e fazer com que elas vivam uma vida extraordinária, que elas sejam a sua melhor versão e vivam os melhores dias nessa terra, tá bom? Um grande abraço, boa noite, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, um grande beijo no coração de todos. Obrigada, gratidão por todos que passaram aqui. Só tenho a agradecer, a gente está num momento assim, muito especial das nossas vidas e a gente quer sempre estar transmitindo para vocês esse nosso conhecimento e plantar essa sementinha na cabeça de vocês, né? Que vocês façam essa reflexão de que vocês desenhe um projeto de vida junto com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família, com os filhos. Desenhe uma rotina, um projeto de vida, faça seu mural de sonhos, blinde sua mente e seja feliz acima de tudo. E casais, sejam parceiros. Sempre. Esse é
é essencial para uma vida juntos. E Solo Creas. Um grande Um grande abraço, Solo Solo Creas. Creas. Tchau, tchau, gente.